Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. Cristo nos une sempre mais. Graças a Deus, querido, por mais esse dia de vitória, de vida que o Senhor nos concedeu. Graças a Deus por estarmos todos reunidos na presença do nosso Deus, para ministrar ao Senhor mais este culto de louvor, de adoração, de gratidão ao nosso Deus, porque só Ele é digno. E nós estamos aqui para nos alegrar no Senhor, para alegrar na presença do nosso Deus. E nós vamos ler uma porção da palavra de Deus que está escrito assim. No Evangelho segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 14, versículo 1. Está escrito assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Queridos, a palavra de Deus para o nosso coração hoje, para a nossa meditação, é que nós venhamos cada vez mais crer nele, crer em Deus, crer no Senhor Jesus Cristo. Esta palavra saiu da boca do Senhor Jesus para todos nós, para o nosso conforto, para a nossa consolação. O Senhor não quer que nós fiquemos aflitos, abatidos, perturbados, mas Ele envia esta palavra para a gente se animar e crer nele mais e mais. Crede em Deus e crede também em mim. E não se turbe o vosso coração. Queridos, tudo vai passar. Tudo vai passar. E Deus quer que a gente venha se animar, que a gente venha se alegrar nele. E a palavra do Senhor para o nosso coração, para o coração de todos aqueles que estão aflitos e que estão assistindo esse vídeo. Crede em Deus, diz o Senhor, e crede também em mim. E não se turbe o vosso coração. Acalma o coração, acalma a sua alma e descansa em Deus. Fiquem tranquilos na presença do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a sua palavra foi lida e a sua palavra é poder. Senhor, vem de encontro à necessidade de cada um. Que o Senhor possa, Senhor, nos encorajar, nos fortalecer, para que nós possamos prosseguir e viver a cada dia na Tua presença, sempre em gratidão ao nosso Deus. Pai Santo, recebe a nossa adoração, nosso louvor e a nossa gratidão, porque só Tu és digno e nós nos rendemos a Ti, Senhor. Fica conosco, Senhor, e nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. E todos que creem digam amém. Amém. Graças a Deus. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos
adoramos o seu nome, nos rendemos a seus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Boa noite, irmãos, a paz seja convosco, Cristo nos une sempre mais. Nós estamos aqui nesta noite, nesse sábado, nesse sábado, para gravar uma palavra de fé, de exortação, a que venha abençoar e levantar a nossa nação em nome de Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar o nosso ministério, Deus venha prosperar esta obra, que ela venha crescer e dar fruto em nome de Jesus. Nós estamos aqui gravando essa mensagem, que ela vai correr às nações, vai correr aos povos, que Deus venha abençoar e fortalecer o fraco, o caído e o abatido, em nome de Jesus. Senhor, aquilo que eu não li, não ouvi, não aprendi, nem escutei, que o Senhor venha colocar agora na nossa alma, no nosso espírito, o Senhor venha revelar para nós o oculto, profundo e escondido da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Então, irmãos, o Senhor Deus, Ele deu uma palavra forte, uma palavra de exortação, uma palavra de sabedoria para nós. E o tema de hoje é a bênção de Deus. A bênção de Deus. Todos nós temos que andar debaixo da bênção de Deus. Todos nós temos que aprender a andar debaixo da cobertura do Eterno e não sair dessa cobertura, irmãos. Lembra quando os irmãos saíram do Egito, que a nuvem era a cobertura espiritual, a nuvem era o guardião, era a segurança daquele povo, irmãos? Assim é conosco hoje. Então é a bênção de Deus. Então vou ler um texto que está em Gênesis 1, 28, 30. Diz assim: Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis, multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem da terra, que produzem semente, todas as árvores que dão frutos como semente, elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimentos, e tudo que tem em si fôlego de vida, todos os grandes animais da terra, todas as aves dos céus, e todas as criaturas que se movem rente ao chão, e assim foi. Então, irmãos, essa é a palavra que Deus deu para nós nesse dia, nessa noite, a bênção de Deus. Então, Deus tinha acabado de fazer toda a criação no sexto dia. Criou Deus o homem e a sua imagem o criou. A imagem de Deus o criou, homem e mulher, assim os criou. Então, quando Deus, irmãos, acaba de completar toda a criação, quando Deus cria o homem, Ele cria a mulher, Ele já os abençoou. O Deus cria, irmãos, todos os animais, todo o globo, o homem e a mulher, não os abandonou. Deus colocou ele no Éden, sobre a cobertura, sobre uma bênção de prosperidade. A bênção de Deus é o tema de hoje. Então vejam vocês, irmãos, que o primeiro ato de Deus, irmãos, sobre a criação, sobre os homens, sobre as mulheres, sobre a nação, qual foi? Abençoar. Então esse é o desejo do Eterno, abençoar a mim e abençoar a você. Então vejam vocês que Ele cria o casal, criou tudo. Ele, quando colocou o casal no Éden, já colocou o casal cercado de frutos, cercado de alimento, cercado de bênçãos e prosperidade, irmãos. Deus
colocou-os no Éden, irmãos, e deu poder sobre toda a terra. Deus colocou eles no Éden e deu poder sobre tudo. Eis que lhe dou poder sobre as plantas, sobre os animais, sobre as sementes. Irmãos, Deus é o Deus de abundância. Deus, Ele é um Deus de prosperidade. Deus é um Deus de provisão. E Ele já proviu, irmãos, para suprir esse casal, porque o casal ia crescer, ia multiplicar, ia ter filhos, e Deus disse para ele: vocês têm que povoar essa terra. Então Deus, Ele já proveu, irmãos, a fartura, Deus proveu o alimento, Deus proveu a abundância para esse casal. Esse é o Deus, irmãos, ao qual nós servimos. Então Deus faz provisão para suprir a necessidade desse casal. Ele não colocou o casal no Éden, não, Ele colocou o casal cheio de fartura, porque Deus é o Deus da provisão, irmãos. E nós vemos que prosperidade, irmãos, bênção e abundância fazem parte da aliança de Deus com o seu povo. Então vejam vocês, irmãos, que Deus não é um Deus de minguado, Deus não é um Deus de diminuir, Deus é um Deus de multiplicação, Deus é um Deus que Ele alimenta, Deus é um Deus que Ele aumenta, irmãos. Então nós temos que aprender isso, que Deus é um Deus da prosperidade, e Ele quer que eu e você sejamos prósperos, frutíferos e abençoados. Ele já abençoou o casal. Ele cria, coloca o povo, coloca o casal, mas sobre bênçãos, irmãos. Nós temos que desfrutar das bênçãos de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso povo. Nós temos que saber e conhecer quem é esse Deus que nós servimos. Nós temos que saber e conhecer quem é o nosso grande eu sou, o Deus da provisão. Nós temos que estar debaixo dessa cobertura sobrenatural. Então nós vemos, irmãos, que a chave para receber as bênçãos de Deus. Qual é a chave para receber as bênçãos de Deus, irmãos? Tudo, irmãos, requer fidelidade. Você trabalha numa empresa, irmão, você tem que ser fiel àquela empresa. Você tem a sua casa, tem que ter um espírito de fidelidade dentro da sua casa para que tudo venha correr normalmente. Então Deus, Ele tem bênçãos para mim e para você, mas Ele tem normas que nós temos que seguir, irmãos, para desfrutar das bênçãos de Deus. Não é no oba-oba, irmãos. Não é como eu quero, não é como eu penso, não é como eu desejo, é como a ordenança de Deus. Deus quer achar em mim e você fidelidade e andar na palavra dEle, irmão. Nós temos que aprender, o mundo tem que aprender a andar na palavra de Deus, irmãos. Não é como o pessoal pensa, não é como eu quero fazer, não é como eu tenho que agir, é como Deus quer que nós venhamos caminhar. Então Deus tem a sua chave, Deus tem as suas ordenanças, e Ele quer que eu e você venham aprender a obedecer as bênçãos dEle, a orientação dEle, para desfrutar da bênção que Ele tem. Ele disse para esse casal: vocês têm que, tudo isso aqui é seu, essa fartura é sua, mas tem em todo lugar, em todo canto, tem normas, tem diretrizes, irmãos. Deus também colocou normas para ele. Deus falou: está vendo aquela árvore ali? Não toque, não chegue perto. Aquela árvore era uma prova de fidelidade que o casal ia obedecer à palavra de Deus. Então Deus quer abençoar a mim e a você, Deus quer prosperar a mim e a você, mas Ele nos prova na nossa fidelidade, irmãos. Na verdade, muitas pessoas, irmãos, querem ser conhecidos nas suas andanças, muitas pessoas querem ser conhecidos no seu dia a dia como filho pródigo, filho gastão, filho esbanjador, na verdade, mas nós não somos pródigos, nós somos aquele que obedece às ordenanças do grande eu sou. A maioria do povo quer assim: não, eu quero ser conhecido como pródigo. Qual foi o fim do pródigo, irmão? 0, 0, 0. Graças a Deus que a palavra diz que ele reconheceu o seu erro, voltou, arrependeu, pediu perdão para o grande eu sou, irmãos. Não é verdade? Então tem que ter fidelidade
a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a chave para nós recebermos as bênçãos, receber os mistérios que Deus tem para mim e para você. Que a palavra de Deus ela é pura, ela é escudo para aqueles que confiam, diz lá em Provérbios 30, versículo 5. A palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é genuína, a palavra de Deus é um escudo, uma proteção para nós, irmãos. Obedecer a palavra de Deus para desfrutar das bênçãos que o Eterno tem para mim e para você. Nós temos que aprender a obedecer, na verdade. A palavra de Deus diz que nós temos que procurar conhecer, desfrutar da palavra de Deus, porque ela é completa. Não necessita o homem acrescentar, não tirar nada, é o suficiente já para mim e para você. A palavra de Deus ensina o ser humano a nascer, a viver e a morrer, irmãos. Como ele estava explicando para esse casal. E nós vemos, amado, que muitos cristãos, eles vivem separados, na verdade, e acham que podem receber as bênçãos de Deus. Muitos cristãos vivem separados de Deus, irmãos. São apenas crentes nominais, rótulo. E aí, cara, sou cristão. Mas como está a sua andança? Como está a sua caminhada? Como está a sua fidelidade para com o Eterno, irmãos? Na verdade, então muitos cristãos, eles vivem separados, irmãos. Eles vivem como eles querem. Eles querem usar a palavra de Deus segundo o seu bel prazer. E não é assim. Não é assim, irmãos. Em tudo na nossa vida tem ordenança, irmãos. É em casa, é na rua, é no trânsito, é no trabalho, aonde nós for, nós temos que aprender a obedecer normas. No reino de Deus é a mesma coisa. É como Deus quer na nossa vida para Ele nos abençoar. Quer ser abençoado por Deus? A palavra de Deus. Ela é a chave para o sucesso. Muitas pessoas, irmãos, estão na terra fértil, mas não desfrutam das bênçãos de Deus. Por quê? Estão com os seus olhos tapados. Estão vivendo, irmãos, segundo o seu querer. E nós vemos que Isaac, ele olhava para a terra seca. Isaac estava na terra dos filisteus. Os filisteus estavam morrendo de fome. Os filisteus estavam na miséria, irmãos. Os filisteus estavam ali só comendo resto, comendo migalhas, irmãos. Comendo lagartixa do deserto. Por quê? Porque os filisteus, irmãos, eles tinham... olhava para a terra, só havia sequidão. 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 Isaac chega naquela terra, ele só viu água. Isaac tinha uma visão, irmãos, diferenciada. Isaac tinha uma visão, irmãos, sobrenatural. Isaac olhava numa outra dimensão. Que eu e você, crente, nós temos que olhar nessa dimensão. Então, onde Isaac ia, ele via água. Isaac ia onde via, Isaac só via água na terra que os filisteus só via sequidão. O que você está vendo na terra que você está? Isaac se tornou milionário na terra que os filisteus, que era o dono da terra, que era filho da terra, só havia sequidão. Isaac planta e colhe 100 por 1. E nós vemos que Deus liberou a bênção sobre Isaac, irmãos. Nós temos que aprender, irmãos, a desfrutar das bênçãos que Deus tem para mim e para você. Porque o ser humano, ele vive em duas naturezas. Ele vive na natureza natural e na natureza espiritual. Então há uma analogia entre a natural e a espiritual. A dimensão espiritual, irmão, é revelação, palavra, presença de Deus, profecia, milagres, curas. Essa é a visão espiritual que nós vivemos. E a visão natural é educação, medicina,
ciência, nutrição e é por diante. Então nós vemos que há uma analogia entre o natural e o espiritual. O ser humano, ele vive em duas dimensões, a natural e a espiritual. Nós temos que aprender, irmãos, a viver a dimensão espiritual que o Eterno nos colocou na terra. Enquanto os filisteus só olhavam a visão natural, na dimensão natural, Isaac olhava numa outra dimensão. Isaac olhava na dimensão espiritual, na dimensão das bênçãos de Deus para nós. Veja vocês a diferença. Na mesma terra, no mesmo lugar, os filisteus só via miséria, só via sequidão. Isaac, irmãos, só via maravilhas, porque Isaac, ele olhava para Deus, e Deus liberou a sua bênção sobre Isaac. O crente, irmãos, ele tem que aprender a viver na dimensão espiritual. A maioria dos crentes só vive na dimensão natural, e a espiritual é uma outra esfera, irmão, da vida. Então nós vemos que o ser humano, ele vive em duas dimensões, a natural e a espiritual. E é um paralelo, irmãos, entre a natural e a espiritual. Elas são quase semelhantes. Nós temos que aprender a buscar a outra dimensão, a dimensão do Espírito, para que Deus venha liberar sobre nós as bênçãos espirituais e ela venha se materializar aqui na terra. Aleluia! Glória a Deus! Na verdade, irmãos, enquanto um só vê miséria, o outro só vê riqueza. O que você tem visto na terra que você está? Na verdade, nós servimos a um Deus doador, irmãos. Nós servimos um Deus doador, que as bênçãos estão na mão dele, e ele quer transferir essas bênçãos para mim e para você. Por isso que ele abençoou o casal. Deus é o Deus da bênção, irmão. Deus, ele é um Deus que quer que eu e você venha crescer e prosperar. Nós servimos um Deus doador de bênçãos sobrenaturais para mim e para você. Tema de hoje, a bênção de Deus. Nós vemos, amado, que Deus liberou bênção sobre Isaac. Ele se tornou bilionário. Numa terra que os donos da terra só via miséria, Isaac, numa outra dimensão sobrenatural, numa outra visão, irmãos, ele viu a fartura e a abundância de Deus. Palavra de Deus, irmãos, na verdade. Então nós vemos que nós temos que crer em Deus para ter essa visão. Nós temos que acreditar em Deus. Agora, Senhor, eu mudo o foco da minha visão. Senhor, eu não consigo enxergar vitória na minha frente. Senhor, eu não consigo enxergar as bênçãos do Senhor que o Senhor tem para mim. Nós temos que buscar o Senhor, buscar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é verdade. O Senhor, ele quer nos abençoar. Deus é o Deus da provisão. O que está faltando para você, irmão? Qual é a dimensão que você está enxergando? Ah, pastor, só sequidão. Eu sou igual aos filisteus. Muda a visão, irmãos. Creia que Deus, ele quer mudar a sua visão, irmão. Tem pessoas que entram na igreja, tem uma trajetória na igreja, vai se aposentar na igreja, não desfruta das bênçãos que Deus tem. Deus tem bênçãos de milagre, de cura, de prosperidade financeira, de prosperidade na saúde, prosperidade na paz, na alegria. Nós estamos diante de um Deus abençoador. Ele cria o homem e a mulher e colocou numa terra fértil. Então nós vemos que lá em Gênesis 9, 1:3, na verdade, diz assim, onde está o 9, 1:3? Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se e enchem a terra. Veja vocês, a mesma bênção que Deus liberou sobre Adão e Eva, que está liberando sobre Noé, sobre a sua família, após o dilúvio. Então Deus, irmãos, o propósito de Deus é fazer o seu povo prosperar, irmãos. Após Noé e a sua família sair da arca, Deus preparou provisão para ele.
Deus abençoou aquele casal e eles receberam a bênção espiritual na vida dele para materializar aqui na terra. Deus quer abençoar a nossa nação. Senhor, abre os olhos do nosso povo. Senhor, abre os olhos dos nossos pastores, da nossa igreja, para que nós venhamos receber a provisão sobrenatural que o Senhor tem para nós. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E nós vemos, amado, que após o dilúvio, na verdade, Deus revela novamente, porque o desejo dele é fazer prosperar o seu povo. Deus abençoou Noé, seus filhos, e deu todas as coisas da terra para ele. Nós estamos diante de um Deus abençoador. Busca essa bênção, busca a fidelidade do Senhor, busca a honestidade do Senhor, irmãos. Na verdade, nós vemos aqui que ele abençoou Adão e Eva, e aqui, após o dilúvio, ele está abençoando Noé e sua família. A bênção de Deus. Nós temos que estar debaixo dessa cobertura e não sair, irmão, debaixo da cobertura de Deus. Nós não podemos ser um pródigo, nós não podemos ser aquelas pessoas que do deserto, que saíram debaixo da nuvem e morreram no deserto. Nós temos que, na verdade, Jacó, irmãos, ele tinha uma visão diferenciada. Jacó, ele tinha uma visão que olhava em outra dimensão, exatamente como Isaac, o pai dele. Veja vocês que eu estou pregando aqui, irmãos, filhos meus participam dos cultos, a nora, os netos, então eles têm que aprender, irmãos, que a bênção é transferível. Veja vocês que Deus abençoou Abraão, Abraão liberou a bênção para Isaac, Isaac liberou para Jacó. A bênção era transferida. Então veja vocês que o próprio Jacó, filho de Isaac, ele tinha uma visão diferenciada, ele tinha uma outra dimensão, ele enxergava numa outra dimensão com que eu e você tem que enxergar, irmão. Amém? Jacó olhou assim, falei, meu sogro, todas as ovelhas são brancas, mas daqui para frente, as ovelhas que nascerem listrada, malhada, toda manchada, passa a ser minha. Porque ovelha branca já era ovelha branca, irmãos, isso é normal. Jacó, ele olhou numa outra dimensão. Jacó, ele olhou na dimensão sobrenatural. Jacó, ele olhou na dimensão que o Eterno liberou no seu espírito. Ele olha para aquelas ovelhas todas brancas e ele falou, aqui está meu salário. Ele olhou aquelas ovelhas brancas e falou, aqui está a minha riqueza. Ele olhou aquelas ovelhas brancas e vou ficar milionária. Por quê? Porque ele viu as ovelhas brancas toda malhada, irmão, toda trançada, e falou para o sogro, aí meu sogro, que sair contrário aqui é minha. O sogro concordou. Nunca tinha visto isso, irmão. Jacó enxergou na visão espiritual. Jacó estava enxergando numa outra dimensão que a igreja do Eterno tem que enxergar, tem que levantar o povo caído e abatido para receber as bênçãos de Deus sobre nós. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O Eterno, ele tem objetivos. O Eterno, ele tem propósito para nós, e o propósito dele é fazer nós prosperar, irmãos. Porque se você tiver prosperidade, você pode ajudar outros. Se você tiver prosperidade, você vai crescer, você vai frutificar, na verdade. Outros desfrutarão das suas bênçãos. Então veja vocês que onde Abraão chegou, Abraão foi bilionário. Jacó chegou, foi bilionário. E Isaac, idem. Por quê, irmãos? Porque eles tinham a bênção da dimensão espiritual, eles tinham a bênção da dimensão do céu na vida dele, enxergava numa outra dimensão. Amém, irmãos? Nós vemos, amado, que o ser humano, o ser humano não foi criado em conflito com Deus. Deus não criou o ser humano em conflito, em briga, nem em contenda. Deus queria
que o ser humano viesse reinar com ele. Deus criou, irmão, o ser humano para ter comunhão com ele. Deus criou o ser humano para administrar a terra, irmãos. Esse era um desejo do eterno, esse é um propósito do eterno. Então, o ser humano, ele foi criado, irmão, para ter paz, alegria, viver e desfrutar das bênçãos de Deus sobre nós. O pessoal lá no Nordeste, eles só vê sequidão. Até igual os filisteus. Os filisteus estavam morrendo. Isaac cresceu tanto, irmão, que o próprio rei dos filisteus pediu para eles sair da terra deles, eles estavam mato enfraquecendo. O próprio dono da terra, irmãos. Onde você chegar, você tem que ser bênção. Onde você chegar, você tem que ser luz. Que a luz venha resplandecer sobre nós. Então Deus delegou ao ser humano, irmão, autoridade e domínio para ser ministro de tudo. Deus colocou, irmãos, eu e você, para dominar, para ser administradores da terra, para ser administradores dos animais. Por isso que ele disse para Adão e Eva, por isso que ele falou para Noé, está tudo aí. Desfrutem, plantem, colhem, multipliquem, prosperem, cresçam e fiquem milionários. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Às vezes as pessoas, irmãos, acham que porque nasceu num determinado lugar tem que morrer na miséria. Você pode ser luz onde você está, ou onde você vai chegar. Deus quer que eu e você sejamos luz, irmãos, da igreja, para as pessoas que estão ao nosso lado. Então, nós estamos diante de um Deus, irmãos, doador. Nós estamos diante de um Deus, irmãos, que coloca as bênçãos aos seus filhos ao seu dispor. Qual é as bênçãos que você precisa? Buscai o reino de Deus na sua vida. A palavra de Deus ela é completa, irmãos. Nós temos que aprender a praticar a palavra de Deus, não ser apenas ouvinte. Não adianta a gente fazer promessa e não cumprir, irmãos. Deus é um Deus de uma palavra só, irmãos. Não é verdade? Pode ir. Seu servo já está curado. Veja vocês a dimensão que aquele oficial enxergava, a dimensão do reino que aquele oficial tinha. Ele não era judeu, ele não participava da sinagoga, mas ele tinha uma visão diferenciada. Ele enxergava numa outra dimensão sobrenatural. O mestre disse, olha, pode ir, seu servo está curado. Ele tomou posse daquela palavra, porque, irmão, ele enxergava que a palavra de Jesus Cristo, ela seria transferida. A palavra de Jesus Cristo estava numa outra dimensão superior. E muitos crentes não tomam posse dessa palavra, o ímpio toma, irmãos. Você vê como que é as coisas? O oficial tomou posse. Então ele creu no que a dimensão que Jesus estava. Transferia a palavra para o servo dele estava curado. Ele falou, não precisa nem sair na minha casa, basta uma palavra só, meu servo já está curado. Que dimensão nós temos que viver? Senhor, libera essa dimensão, ensina-nos a viver na dimensão sobrenatural, na dimensão espiritual, para que nós venhamos desfrutar das suas bênçãos, em nome de Yeshua de Nazaré, irmão. Amém, irmãos. Amém. O oficial não era judeu, o oficial não era crente, mas ele tinha uma dimensão sobrenatural, ele via numa outra dimensão. Ele olhou para o mestre Yeshua, para o rabino, falou, se esse mestre liberar uma palavra suficiente. Veja, a dimensão sobrenatural desse oficial, muitas vezes é maior do que a dos crentes. Só acredito vendo. Eu só vou na capela se tiver milagre. Eu só vou na capela se ficar rico. Não, Deus não é um Deus de teste. Deus é um Deus de paz e amor. Ele já deixou a palavra dele. A palavra de Deus é sim, sim e não, não. Nós temos que viver na dimensão das bênçãos de Deus. Sobrenatural. Como eu expliquei, há duas dimensões. A natural e a espiritual. Nós temos que procurar viver na dimensão de Deus, sobrenatural. Ela vai vir na terra e materializar. Como Isaac olhava, só via água. Glória a Deus. Entope o poço, ele via água. Entope o poço, ele via água. A dimensão sobrenatural, a dimensão espiritual, uma outra dimensão. Isaac vivia.
Deus é o Deus das bênçãos, na verdade. Nós temos que ver Deus como um abençoador. Obedecei ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Na verdade, Deus, Ele se alegra na prosperidade do seu povo, diz o Salmo 35, 27. Deus se alegra na prosperidade do seu povo. Deus não é um Deus de derrota. Deus não é um Deus de fracasso. O Eterno não é um Deus de miséria, Ele é um Deus de vida abundante. Tudo isso aqui é seu, Adão e Eva. Tudo isso aqui é seu, Noé, e para a sua família. Coma, viva, multiplique, case, expanda a terra. Esse é o grande eu sou. Esse é o Criador dos céus e da terra. Nós temos que buscar esse Deus, irmãos. Nós temos que meditar nas palavras do Senhor, porque Ele se alegra com a nossa prosperidade. Quem não se alegra em ver o seu semelhante bem de vida? Quem não se alegra de ver o seu semelhante com saúde? Prosperidade é um bojo, viu, irmãos? É um pouco de saúde, um pouco de paz, um pouco de alegria, um pouco de prosperidade financeira, é um completo. Então, Deus se alegra quando nós estamos dentro dessa unção. E veja vocês, que o Eterno prometeu abençoar os retos, diz lá. O reto, irmãos, são aqueles que andam nos caminhos do Senhor. Retos são aqueles que obedecem à palavra do Senhor. Muitos que saíram do Egito morreram no deserto. Por quê? Porque não obedeceram às palavras do Senhor. Saíram debaixo da cobertura. Saíram debaixo da nuvem do inimigo. Uau! Assolapou. Deus é um Deus abençoador, irmãos. O Senhor libera as bênçãos para aquele que pede. Você tem pedido as bênçãos. Você tem pedido fartura, saúde, prosperidade, segurança. Você tem dito ao Senhor que você vai voltar a ser fiel nos caminhos, na palavra do Senhor, porque o Senhor quer liberar as bênçãos para aqueles que andam nos seus caminhos. Olha o rato de coração. Nós vemos, irmãos, que Deus é um Deus abençoador. O objetivo dele é abençoar a mim e a você. O objetivo dele é sarar a igreja dele que está passando por momentos difíceis. Ele é um Deus de paz, Ele é Jeová Jireh, Ele é Jeová Rafá, aquele que cura, irmão. Jeová Nissi, a nossa bandeira. Nós temos que estar debaixo dessa dimensão sobrenatural. Aleluia, irmão. Nós temos... Qual é a necessidade que você precisa? Qual é a necessidade? Tenha um particular com Deus. Fala para Ele o que você está precisando. Ele é um Deus abençoador, irmãos. Voltar para os caminhos originais do Senhor. Na verdade, você pode passar no vale da sombra da morte, mas não vai ficar dentro do vale. Nós somos diante do grande eu sou. O propósito de Deus sempre é fazer o seu povo prosperar, sempre é fazer o seu povo crescer e multiplicar. E Deus falou, eu dou domínio para você sobre a terra, que vocês comam, plantem dos vegetais, dos materiais, dos animais, porque todas essas coisas suas, Deus deu todas as coisas ao homem, irmão, tudo é nosso, irmão, foi nosso. Desfrute, busque. Deus não quer reter nada do que é seu. Já estou encerrando, na verdade. Deus não quer reter nada do que é seu. Fala para o Senhor, libera minhas bênçãos, que porventura possa estar bloqueada. Que o Senhor venha passar o tesourão da graça e venha desbloquear. E venha receber as bênçãos que o Senhor tem para mim. Que o Senhor venha abençoar todos os irmãos da capela, que eles venham olhar e viver numa dimensão superior, que eles venham olhar e viver numa outra dimensão espiritual. Deus está pronto para derramar bênçãos em abundância sobre a sua vida. Deus está pronto para derramar bênçãos. Qual a bênção que você está precisando? Cura física. Na verdade,
comprar uma casa, comprar um carro, um emprego. Quantas pessoas estão desempregadas? Quantas pessoas estão passando fome, miséria? Então, exatamente como os filisteus, irmão. Os filisteus só via miséria, só via terra seca. Isaac chegou, plantação de milho, de jabuticaba, de jaca, e de manga, e por aí afora. Os filisteus não se conformavam. Onde apareceu esse homem? Que visão é essa que nós estamos aqui? Nós nascemos na terra, nós não temos a visão, porque muitas vezes os olhos estão vedados, os olhos estão tapados, cheios de escama. É necessário que o Eterno venha limpar nossos olhos. Que o Espírito Santo venha passar e pingar o colírio da graça. Senhor, coloca desse colírio nos nossos olhos, coloca desse colírio nos olhos dos nossos irmãos da capela, e os olhos sejam limpos, purificados, nós vamos enxergar os anjos de Deus trabalhando ao nosso dispor e ao nosso lado nessa batalha. Nós estamos triunfando, cavalgando, irmãos. Amém, amados? Essa palavra que Deus tenha e tenha para nós, a bênção de Deus. Primeiro, Gênesis 28:30, depois 9:1, onde ele abençoou. É o mesmo Deus, irmãos. Se está dentro da igreja, irmão, você tem que aprender. Se está dentro da igreja, você fala, Senhor, eu preciso dessas bênçãos. Senhor, abre meus olhos, abre meu coração, para que eu venha entrar nesse reino espiritual, para que eu venha entrar nessa dimensão que o pastor Zito da Capela Quadrangular Antonieta está liberando, que essa unção venha invadir as igrejas, que essa unção venha invadir as casas de todos aqueles que assistem essa mensagem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nós te damos graça por essa palavra profética, por esta palavra rema, a unção sobrenatural, a outra dimensão que nós temos que viver, porque a bênção de Deus está na dimensão superior, e nós vamos buscar e trazer essas bênçãos, e para que venha se materializar aqui na terra, que o Senhor venha abençoar o seu povo, que o Senhor venha abençoar a nossa nação, que o Senhor venha abençoar a sua igreja, que o Senhor venha abençoar todos os irmãos que congregam conosco, que o Senhor venha abençoar o crescimento, a frutificação desse ministério, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nação, receba a bênção de Deus. Busca a bênção de Deus. Olhe para o alto. Seja o Jacó, seja o Isaac, seja o Abraão, seja o Noé. Seja um servo do Deus Altíssimo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não pode estar amanhã, porque você é físico. Mas a sua oração está numa outra dimensão, a mesma dimensão que Jesus liberou a cura para o servo do centurião. Essa é a sua oração. O que você quer que seja o seu domingo, já libere, que ela vai ser transferida numa unção sobrenatural para amanhã. Senhor, nós te damos graça, nós consagramos esse culto, o louvor, a abertura a Ti. Recebe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e de Adonai, seja com cada um de nós, agora e para sempre. Deus abençoe o seu povo, povo de Deus, viva na dimensão sobrenatural de Deus. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Amém! Graças a Deus. Tu és Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu.
tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em sua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em sua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso.